Como você lida com a expectativa que você mesmo gerou dentro de você em relação a uma pessoa, em relação a algo que você quer muito e de repente isso não acontece da maneira que você planejou? A expectativa, ela está relacionada com algo que nos remete à conquista. Pode ser a conquistar uma pessoa, conquistar algo que me move. Eu penso muito nos atletas de alta performance, atletas do dia a dia, ou mesmo um estudante que está prestando o Enem. Então, existem pontos, questões que a gente quer conquistar, que fazem parte do nosso próprio processo de implantação do propósito aqui na Terra, mas que às vezes a gente planeja, a gente se prepara e não chega naquele ponto que a gente gostaria. Como lidar então com esta profunda frustração? Então o tema que envolve expectativa e frustração, ele é amplo, mas ao mesmo tempo bem pontual, porque o sentimento que fica dentro quando não acontece aquilo que a gente gostaria, primeiro pode ser culpa de você não ter feito tudo o que poderia fazer, e também a raiva, porque às vezes não, na grande maioria das vezes, as pessoas têm a mania de terceirizar a culpa, então joga a culpa em outra pessoa. E é importante lembrar que às vezes o que nos move, às vezes nem é um impulso interno. Muitas vezes é a gente tentando suprir expectativa dos outros, ou mesmo ter uma conquista muito focada no ego, que não é algo que está conectado com o meu propósito interno. Então eu visto uma máscara e eu sofro para sustentar essa máscara. Então eu vou escolher uma determinada profissão porque ela me dá um status social. Então você vai sustentar, tentar uma prova no Enem, mas não porque é algo que está conectado com a sua alma, com a sua essência, e sim porque você quer uma afirmação social, um status social devido àquela característica daquela profissão, por exemplo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso são armadilhas que você desvia do seu propósito e você não consegue sustentar a sua intenção. Porque no fundo você não quer aquilo. De fato, aquilo não está conectado com o seu propósito de alma. O que você veio fazer aqui na Terra? E fazer de melhor, porque todos nós temos um talento nato. Então, é uma questão de conexão com as suas potencialidades. E tem uma outra questão, cuidado com o excesso de cobrança, como eu já havia comentado, porque senão você também perde energia, você entra num estado ansioso, num estado de angústia, e também é uma maneira de você ir perdendo energia. Então, quais são as essências florais que vão te ajudar nesse processo de não sofrer com as expectativas? Mas a gente tem que trabalhar dentro da realidade. Então, se você vai plantar uma semente, você vai ter que cultivar esta semente, e a expectativa da colheita é em cima daquele fruto que você plantou. Não adianta a gente querer plantar uma semente para colher outro tipo de fruto. Se é uma semente de uma manga, não adianta eu querer colher banana. Então, é uma consciência que todo o meu esforço, a minha intenção, a minha atenção está voltada justamente para esse fato de eu plantar, cultivar, cuidar e colher. Para todo mundo que tem um excesso de querer dentro, porque às vezes a gente tem essa força dentro do querer, mas não se preocupa com o plantar, com o cultivar. Então, a essência principal é o amígdalos. O amígdalos, ele auxilia muito a ter esse controle do excesso de desejo.
Então, e temos uma outra essência que é para você conseguir se manter no foco, é o Sergipe. O Sergipe, ele ajuda a você ter perseverança, foco, atenção naquilo que você quer. Mas com o Amídalos você não se perde nesse excesso de desejo, tá? Então é uma dupla muito interessante. Eles trabalham 2 pontos fundamentais nessa força que nos move, tá? É bem interessante essa dupla. Mas a gente não pode também se perder do propósito. Então tem 2 essências florais que eu gosto muito de trabalhar, porque são essências florais que nos conectam com as nossas potencialidades, que é o anis e o pau-brasil. É interessante que a essência Sergipe, anis e pau-brasil, elas estão dentro da fórmula do estudante. Então essa fórmula do estudante, ela é excelente para qualquer tema que a pessoa precise de força interna, perseverança, concentração, energia para se manter no propósito, excelente. Agora, para quem também precisa trabalhar paciência, flexibilidade, tolerância, porque às vezes você começa algo com muita vontade, mas perde, né, essa força interna no caminhar. Então, às vezes você planta a semente, mas não cultiva ela. Então, a semente ela precisa de um tempo, né, para germinar, para ela crescer, você precisa regar. Então, existe um processo, tudo isso faz parte de um processo de implantação de qualquer coisa na nossa vida. Então, a essência Patiens também está dentro da fórmula do estudante. Mas pensando em ampliar e prosperar e implantar, conectada assim com a ampliação da nossa perspectiva, pensando em todas as nossas possibilidades como ser, existe uma fórmula que eu amo, adoro e que tem muita conexão com esse tema da expectativa, é a fórmula da prosperidade. É interessante porque a essência abundância, conectada com a própria essência boa sorte, ela traz uma certeza que tudo está certo. Então, que os meus caminhos vão se abrir. Então, que eu vou seguir dentro do meu propósito e com expectativas realistas, né? Não algo que às vezes está fora das minhas capacidades. Não deixe de sonhar, mas seja num relacionamento, uma conquista, que você quer conhecer alguém ou quer conquistar algo, coloque os pés no chão, trabalhe dentro da realidade e tudo está dentro de você. A gente não muda outras pessoas, nós não temos a capacidade de mudar ninguém, mas a gente consegue gerenciar o que acontece aqui dentro. Um beijo e até o próximo vídeo.